Como o meu gato me fez aprender sobre problemas de design. Então, brincadeiras à parte, aconteceu comigo uma situação junto com meus gatos em casa em que me fez refletir muito sobre a importância da gente entender o que a gente está fazendo enquanto designer. Vou contar uma história bem boba, mas que vai fazer super sentido quando você escutar, né? Eu tenho muitos gatos aqui na minha casa, eles vivem de um lado para o outro, subindo nos móveis, enfim, e fazendo várias coisas aqui dentro. E aí um dia eu quis pendurar na minha sala do escritório de casa um gancho para pendurar os casacos que eu tenho. Como eu não queria furar a porta, porque a porta era de madeira, eu não queria colocar um prego, né? Eu resolvi comprar aqueles ganchos que se vendem no atacado. Então, aqueles ganchos que você tem uma cola dupla face atrás, né? Que você descola e você cola e você pode botar ali e pendurar o que você quiser. Então, eu resolvi comprar uma delas e colocar atrás da porta do quarto do escritório para colocar alguns casacos que eu tinha. E aí eu fiz isso e aí eu percebi que depois de alguns dias os meus casacos eles estavam no chão. Então, quando eu entrei no quarto que eu vi, o ganchinho ele estava meio que descolado, quase caindo, e meu casaco no chão, né? Aí eu, porra, que gancho safado, né? E às vezes a gente tem uns ganchos que... Às vezes não, no atacado normalmente tem vários tipos de gancho, né? Tem uns maiores, uns menores, um com uma dupla face mais forte e outra com uma dupla face ok. E eu pensei, porra, acho que comprei um gancho meio que safado, né? Mas enfim, vou comprar uma dupla face, vou colar no gancho que eu já tenho, vou ajeitar ele na porta de novo e vou botar meu casaco de novo. E aí eu fiz isso e aí dias depois meu casaco estava no chão e o gancho estava bambo, assim, quase caindo. Eu fiz, porra, então não tem outra solução, vou ter que comprar outro gancho, porque esse gancho ele não aguenta o peso do meu casaco, né? Então eu fui no atacado, comprei um gancho maior, né, com a cola dupla face mais forte. E aí botei no mesmo lugar, atrás da minha porta, e botei os meus casacos. E aí um outro dia, quando eu entrei no quarto pra trabalhar, meu gancho estava no chão e o casaco estava no chão. Aí eu, caralho, velho, não tem mais jeito, eu acho que não consigo mais pendurar isso, né? Então eu desisti, né? Eu vou deixar aqui, então eu colei de volta, já sabendo que meu casaco ia cair de novo. E fui trabalhar, né? Então, ó, vou deixar aqui, acho que vou esperar que daqui a pouco vai cair de novo, né? Mas vou continuar aqui a fazer as coisas que eu tava fazendo, que era trabalhando. E aí, foi engraçado porque quando eu comecei a trabalhar, no quarto, no escritório que tinha essa porta, que estavam meus casacos pendurados, eu comecei a ver que os meus gatos, eles entravam no escritório e eles escalavam os meus casacos. Então, eles subiam em cima do casaco, quem tem gato sabe que ele faz isso, e ele começava a escalar a minha roupa. E, obviamente, um gancho que é colado com uma dupla face, ele não aguenta o peso de um gato. Então, ele acabava com o peso dele puxando o gancho e puxando o casaco e caía tudo. E aí eu achei muito bizarro, porque não importava ali quantas vezes eu fosse trocar aquele gancho, nunca ia funcionar, porque o gancho não era o problema, né? O problema era os meus gatos pulando no casaco. E aí o gancho não aguentava o peso. Então, ou eu colocava aquilo em outro lugar, ou eu subia a altura do gancho, né? Então eu pegava o gancho, colocava ele mais alto para que quando meus gatos eles tentassem pular, eles não conseguissem alcançar, né? Então era muito mais mudar o lugar ou mudar a altura do que necessariamente comprar o melhor gancho do mundo do atacado. E aí eu tô contando tudo isso porque isso vai muito de encontro quando a gente pensa em problemas de design, problemas de um produto ou serviço. Ou seja, quando a gente, enquanto designer, é chamado para resolver um problema de um produto, de um serviço, e muitas vezes aquele não é o problema que a gente de fato precisa resolver, né? Então, às vezes a gente recebe um briefing, né? Que a gente tem que resolver aquele problema, então a gente pega aquilo e já vai a campo conversar com o usuário e conseguir coletar informações para melhorar aquele problema. E muitas vezes aquilo que a gente recebeu não é o problema de fato, às vezes aquilo é um sintoma, né? Então, o que eu queria falar é muito essa importância da gente, quando entender que está acontecendo alguma coisa que a gente precisa resolver, antes da gente entrar na ânsia de tentar, de presumir que aquele é o problema e seguir em frente, enquanto designer, né? A gente dá 2 passos para trás e se questionar, pô, será que de fato isso aqui que eu estou vendo, ou esse briefing que eu recebi, ele tem um problema de fato, ou isso aqui é uma consequência de um problema muito maior, né? Ou seja, tem uma causa raiz aqui que é de fato o problema em questão. Porque senão não importa quantas vezes você vai resolver aquele problema lá, ele vai sempre acontecer porque você não está resolvendo um problema, você está resolvendo já ali uma consequência, um sintoma, no caso do meu gancho, né? Não importava quantas vezes eu comprasse o melhor gancho do mundo, ele nunca ia funcionar porque ele não era o problema era o peso dos meus gatos puxando o gancho. Então, fica aqui essa recomendação, né? Quando você tiver um problema em mão, então alguém chegar pra você e falar, ó, a gente precisa resolver isso aqui, chega no briefing, ou você vê esse problema no produto ou serviço, sempre tente dar 2 passos para trás e questionar, pô, será que esse aqui de fato que eu tô vendo é o problema, ou isso aqui já é uma consequência de algo que tá causando isso?
né? Então, dar 2 passos para trás e investigar, de fato, o que é que está acontecendo, né? Para que isso que você identificou como problema aconteça. E aí você tentar consertar essa causa raiz. Você tentar descobrir mais a fundo os porquês dessa causa raiz. E não desse problema que, na verdade, ele é só uma consequência, né? Que se você ajustar aqui, esse problema nem pode nem acontecer mais lá na frente, né? Então fica aí esse ponto de você sempre se questionar quando você tiver com problemas em mãos, se de fato aquele é o problema que você precisa estar investigando ou você precisa entender de fato o que é que está por trás dele.